A senhoria dispõe de até 10 minutos. Com a palavra, senhor ex-deputado Antônio Feijão. Bom dia a todas e a todos. Presidente Edio Lopes, eu gostaria de destacar, representando essa plateia, 4 pessoas muito importantes. Meu grande amigo Elton Honnet, 4 décadas de vida nessa luta de mineração garimpeira. Meu querido senador Flecha Ribeiro, um exemplo de senador da República, sempre atendeu a Amazônia, o país, em especial, nos adotou do Amapá. Meu querido irmão Rui Feijão, que está aqui, o deputado Jorge Salomão e o Wilson, nasceu no garimpo e até hoje está lá no Vila Nova. Vou fazer como Tom Cavalcante, vou fazer uma palestra de 25 minutos em 10. A ideia é trazer para os senhores uma análise de quem viveu esse mundo como geólogo e começou a perceber que quem chegava no DNPM com os empresários não era engenheiro de mina e geólogo. Sabe quem eram? Os advogados. Aí lá vou eu, faço vestibular, tiro a OAB. Depois eu fui estudar num mestrado muito difícil, depois de 60 anos, não é fácil, desenvolvimento regional. E fiz 2 anos de perícia e auditoria ambiental. Não adianta. Charles Van dizia, a coisa mais difícil é alterar a ordem natural das coisas, porque nem sempre é possível conciliar no espaço geográfico a necessidade lógica do espírito, a vontade política com a ordem natural das coisas. A Amazônia, para ser explorada, qualquer país pobre explora a Amazônia. A Amazônia, para ser defendida, nem o dinheiro da União Europeia consegue protegê-la. Por isso, o Brasil tem necessidade para explorá-la, mas não tem competência, nem recurso, nem gente para defendê-la. O único instrumento que ainda poderia ser cooptado para isso são essa versão civil do Calha Norte, que a USP chamou há muitos anos, nós, os garimpeiros. Então eu vou tratar de dimensões, a constitucional, a ambiental, as escalas que a garimpagem evoluiu e, finalmente, deixar aqui, estão a Casa de Leis, 7 sugestões sobre a temática. Próximo, por gentileza. Sem domínio dos seus recursos naturais, não tem como uma sociedade, como nação, ter sua autodeterminação. Ou o Brasil entende que a Amazônia é a própria nação e o próprio Estado, não deixa a ANM ser reduzida a 5 centenas de técnicos para pegar 60% do território nacional, e o maior PIB hoje do Brasil de recursos naturais estão na Amazônia. O maior PIB está na Amazônia. Próximo. A dimensão dos domínios. São bens planetários de domínio planetário global? Os recursos naturais são bens nacionais de gestão compartilhada? Você imagina, me permita, se alguém for ligado à França aqui, o que eu vou falar é verdade. Último mês de dezembro da gestão do Lula, ele vai para o Copacabana Palace com Sarkozy e faz um acordo flex. No UICE, 12 anos, eles criam aquele acordo Brasil-França que permite até os franceses, na faixa patrimonial de fronteira, vir empreender brasileiro e destruir. E foi a nossa casa aqui, porque eu fui 3 vezes deputado federal, que formalizou esse acordo. São bens do Estado e de autonomia de gestão e usos nacionais? Quem tem que dizer é a sociedade, porque o Congresso já disse isso. A Constituição foi muito clara. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta do solo. Portanto, a União tem o domínio constitucional, a gestão de Estado e a capacidade de interferir em todas as unidades transversais, terras indígenas, unidade de conservação, fundiário, para chegar no subsolo. O que é que ela precisa? Conhecer para explorar. Próximo. Eu vou pular mais rápido algumas coisas. A Constituição deixou 2 flagelados da Constituição, os estados e os municípios.
e pegou tudo o que é bom. Se você pegar, compete ao Estado. Proteger, cuidar, é a prostituta, é o marginal, vai para onde? Para o Estado. O que dorme na rua vai para onde? Para o município. A mulher que pariu vai para onde? Para a UPA. E o ministro da Fazenda faz o quê? Como diz os garimpeiros lá na fronteira. Meu presidente Silas, que honra. Lajan Contan, Tumuá. Então, trago o dinheiro para cá para mim. Então, a União, ela é um arrecadador. E a Constituição diz, segura essa bola aí, menino, que eu vou para frente. Próximo. O modelo federativo do Brasil enfraquece estados e municípios. Próximo. E aí, saudosa deputada Raquel Cândido, meu querido deputado ex-senador, lá do Pará, médico, vou já me lembrar do nome dele, ele era constituinte, Raquel Cândido, taxista. E aí nós fomos com o presidente Sarney. Disse, aqui não, vocês vão lá com o general Baima Deniz. Quando nós chegamos lá, encontramos o Curió. Mas o Curió cantava como uma águia americana, não era como o Curió, porque ele era militar. E aí o que aconteceu? O general Baima Deniz, nos encantos auríferos e do canto do Curió, cedeu a palavra cooperativa. Meu amigo Elton Rony foi comprar um táxi. Quando chegou para comprar o táxi, o cara disse, seu Elton, é o seguinte, arrume mais 10 sócios. Por quê? Porque a Constituição diz que para ter taxista tem que ser uma cooperativa. Ele disse, mas rapaz, o táxi é para mim. Disse, não, aqui não, artigo 174. Mas nós, Eltino, Alzagal, Ivo Preto, Elton, todos nós, o Disseu da Anoro, corremos e fomos colocar essa coisa linda que está lá. Artigo 174. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira. Primeiro, proteção do meio ambiente, porque é um bem comum de todos. E segundo, levando-se em conta a promoção econômica e social do garimpeiro. Esse escudo constitucional de cidadania foi tirado desse legionário, foi tirado desse centurião da Amazônia, que é o garimpeiro. E aí, no parágrafo 4º, está lá o canto do Curió, meteu a palavra cooperativa. Mas nós trabalhamos, Coronel Curió, embora colocar a palavra prioridade, isso aí eu aceito, mas mantém cooperativa, mantém. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização e concessão da pesquisa e lavra dos recursos minerais garimpáveis. Foi aí que nós entregamos a válvula para secar a piscina. Quando chegou no nosso querido DNPM, nós entregamos uma lei em branco. E aí eles disseram, minerais garimpáveis, seus garimpeiros, sabido. É só esses superficiários aqui. No aluvião, no coluvião, e para usar explosivo. Não pode, a ANM terminou de colocar a última parafuso no caixão do garimpo, proibindo o uso de explosivo. Arrume água que feijão sem água no grela. Então, quando a mineração não encontra a capacidade que o Zé Altino falou de regularização ambiental, ele faz o que está em destaque. O princípio da restritividade, se não pode proibir, inviabiliza a prática. Nós somos o único país no mundo que se cria uma unidade de conservação sobre uma unidade de proteção de direitos, que é a reserva do garimpeiro do Tapajós de 82, em que a unidade de conservação faz o que eu chamei de criminalização, e aqui temos um juiz, retrospectiva. O direito penal, eu ainda sou pata-terra no direito penal, o direito penal diz, a lei só retroage para beneficiar o réu. No meio ambiente, a lei faz o que se chama, não é acusar, ela faz a criminalização retrospectiva. Obrigado. O próximo, por favor. Outro. Próximo. O próximo. Essa imagem é lá de Itaituba. O Lioto estava no avião de baixo e eram 530 pose e decolagem direto. E o Lioto tentando manete, daqui a pouco o avião dele só faz isso. Que ele olha, tem uma roda bem aqui. E essa foto representa o que nós ganhamos para a Cessna
mostrou a capacidade dos seus aviões. Para o mundo, a maldição da garimpagem. A próxima. Próxima. Há três encíclicas do inferno contra o garimpeiro. A primeira é a satanização ambiental. Não tem como fazer garimpo. Por quê? Porque a Lei 7.805, que regulamentou o artigo 174, disse para ele o quê? Você tem prioridade para tirar o solo. Mas o filão lá do Vila Nova, do nosso amigo Wilson, o senhor não pode. Quer dizer, para fazer uma mineração sustentável, a regulamentação estrupou a Constituição. Mas para jogar todos os solos em suspensão no garimpo, está legal. A única coisa que a ANM não pode interditar é pegar a maior balsa do mundo de draga, de 2 metros cúbicos. Por quê? Porque ele está dragando minerais garimpáveis. Ela não disse a dimensão. Por isso que nós temos que criar. E no começo na palestra é isso. A segunda encíclica satânica, injustiça social. Como é que um homem, em si só, é ao estilo de Napoleão, ser eu mesmo o Estado, ele vai para a Amazônia, ele tem o seu departamento médico no barraco dele, ele tem o departamento de polícia que funciona, porque eu peguei 11 malária, morei em vários garimpos, ele tem o departamento de casamento, que se o cara se acasalar com a cozinheira, tem que fazer um barraco só para ele, que agora não vai poder mais ficar ela servindo para um e para outro, ela veio só para cozinhar, e não para virar comida. E, finalmente, a última, penalizado tributariamente. Se o garimpeiro vender, e o Disseu vai falar sobre isso, para a mercadoria, eu vou correr agora, ele vai pagar quase 39%, 40% de imposto. Portanto, o garimpo ficou exprimido e entregar para exportação o ouro do Brasil. Olha que coisa. Olha que país consegue colocar uma espada nas suas reservas estratégicas de ouro. Vamos acelerar, presidente. Pode passar. Pode passar. Aí são as escalas de garimpo. Pode ir passando. Garimpos que deveriam usar explosivo. Pode ir passando. Bom, aqui em 1986 nós fomos à África do Sul, Zé Altino e eu, e nós vimos essa cena. Não é, né? Essa aqui é lá no Lourenço. Essa aqui é no Caciporé. Uma retroescavadeira alimentando uma planta, uma retroescavadeira alimentando a frente de desmonte hidráulico, como os garimpeiros chamam de bico-jato. Significa que dentro daquela retroescavadeira tem 50 homens. Olha que coisa impressionante. Aí diz o seguinte, mas espera aí. E a recuperação ambiental, Feijão? Volte na Lei 7.805. Eu não fui estudar direito. Eu me concentrei como a ponta de um peão só na 7.805. Se o DNPM, hoje a ANM, dá a concessão de PLG informal, quem tem a obrigação de fazer a recuperação da área degradada? O concedente. Portanto, o senhor que tem experiência de autos, quem tem que ir para o Banco dos Réus é o Estado, como fizeram em Criciúma, em que ele gastou 38 milhões para recuperar as áreas degradadas, porque foi sucessivamente dando os direitos minerais sem se lembrar de recuperar a próxima, que nós estamos... Tive aqui, olha, fui dar uma palestra em Caiena em 2011 e fui ver como é que eles fazem. Olha. Uma retroescavadeira, duas, um Terex articulado, 3. 3, são 6 aí nesse garimpo, Santeli. Pode ir próximo. 6 escavadeiras, pode passar. Nós vamos já encerrar essa parte geopolítica, pode passando. Pode passando, pode. Não vou tratar desse assunto mais. Pode avançar, vou só encerrar. Pode passar. Pode avançar. Fica para a próxima. Vamos encerrar só na... Pode avançar. Pode avançar. Mais um. Aqui, ó. Por que nós estamos aqui? Porque eu sei a capacidade. O deputado federal, ele é o carteiro do Congresso Nacional. É ele que vai lá na casa do cidadão, porque se ele não for o cidadão, vai lá na casa dele e fica de plantão na casa do deputado Ed, lá em Boa Vista. Ou lá em Mucajaí ainda, tá? Teu irmão morando lá?
Ele disse, eu quero falar com o deputado. Aí ele disse, mas como? Não, eu votei em ti para prefeito, então tu arruma um jeito para chamar o deputado Edio. Então, o carteiro da sociedade é o deputado federal. Isso é fantástico. E é o ponto de equilíbrio. Quando a França fez, rapaz, esses franceses são de lascar. Quando ele fez a ponte, ele fez o lado dele mais alto. Ó. Aí, para fazer o equilíbrio, eu fiz um mastro da nosso pavilhão nesse slide mais alto. Ele não ganha de nós, não ganhou do Bolsonaro, não vai ganhar de mim também. O próximo, por favor. Estou encerrando, senhor presidente. Eu ia abordar sobre os sujeitos do ouro, eu vou deixar o slide, numa outra passagem eu trato disso. E vou finalizar mostrando algo fabuloso. Elton Hornet, nessa época, tinha garimpo lá para cima, tinha a Gold Amazon, a Anoro, que está aqui, ó, Associação Nacional do Ouro, a União Sindical do Zé Altino, e eu organizando 24 a 26 de outubro de 1989. Mês que vem faz 30 anos. E para finalizar, mostrar que nós somos um problema, a mineração garimpeira, ela é um problema do passado. Portanto, mas ela é uma assombração do presente. Finalizo dizendo, senhor presidente, estou deixando essas 7 sugestões, nós não temos tempo, mas eu queria destacar só uma, porque o Zé Altino colocou o vídeo. Olha o que é o burocrata que sofre dos mal de alcatifas. Essa é uma frase que o Ivo Preto, que era analfabeto, ele dizia, tu vai, Ivo Preto, teu sapato, rapaz, todo encerado, todo... Feijão, eu só vivo em Brasília agora com esse negócio da lei do ouro. Então eu já estou pegando o mal das alcatifas, eu não quero mais sair do ar-condicionado. Definindo no velho Código de Mineração as escalas de atividade da mineração. E principalmente, ó, o que diz a Lei 7.805, artigo 21? Ela diz que depois de apreendido o produto da lavra, os materiais utilizados, os equipamentos serão recolhidos, e aí, excelência, após do trânsito em julgado, dando a causa à União, vai para a asta pública, e o valor revestido ao fundo da mineração. Porque garimpeiro tem dinheiro, agora liso está a ANM. Tá? Esse dinheiro iria para a ANM, mas depois de trânsito em julgado. E a ANM está tocando fogo em bens que produzem taxas. E, finalmente, o que diz? A Lei 7.800 diz isso. Aí um gaiato pegou a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 55, que define, se você explorar sem o devido processo da concessão e o licenciamento, você comete crime de exploração ilegal. Ou seja, não é a usurpação em si, é outro crime. Aí, quando regulamentou, no artigo 111 do decreto 6.514, ele coloca decreto estuprando uma lei que pode destruir se não tiver condições de levar ou de garantir que aquilo não vai cometer de novo. E cadê a lei que diz somente depois do trânsito em julgado? Como é que um garimpeiro liso consegue levar um APC para dentro do mato e uma nação que arrecada 2,5 trilhões de impostos não consegue buscar de volta? Obrigado. Nós queremos, nesse momento, informar que formaremos uma nova mesa. Antes, porém, quero convidar